Sejam bem-vindos, amigos. O vídeo de hoje é dedicado a um poeta a quem eu, desde logo, confesso minha admiração, que é o Charles Baudelaire. Essa admiração chegou via Padre Leonardo Castellani, que é uma das minhas maiores referências, junto com São John Henry Newman, que nesse caso nunca falou do Baudelaire, certo? Mas é só para situar as minhas referências, e foi graças ao Padre Castellani a quem eu ainda vou dedicar um vídeo que eu me aproximei do Baudelaire. Baudelaire enquanto o poeta capaz de retratar completamente a alma do pecador. O Baudelaire que foi, para o Padre Leonardo Castellani, o maior poeta católico depois de Dante. Porque o Baudelaire registrou o inferno inteiro. Infelizmente ele não teve tempo de escrever um purgatório e um paraíso, porque ele foi definhando ao longo da vida e morreu jovem. Mas ele nos deixou uma lição muito importante, nos deixou uma anatomia da alma do pecador, uma topografia da alma do pecador, que é muito importante. E hoje eu vou falar de uma porção dela. Eu vou falar dessa escada infernal que está nas Flores do Mal. Não por acaso, a edição que eu tenho aqui das Flores do Mal é em espanhol, traduzida pela Nydia Lamarck. A versão da escritora argentina Nydia Lamarck era a versão favorita do Padre Leonardo Castellani também. Enfim, não vou mentir, se tornou a minha versão favorita. A introdução que ela faz, a apresentação, a biografia do Baudelaire, é uma coisa maravilhosa. Me tornei admirador da Nydia Lamarck só por causa desse texto também. Embora pessoalmente, provavelmente ali eu não nos admirássemos tanto fora da literatura, imagino. Eu costumo brincar que a Nydia Lamarck, por causa do Baudelaire, é a minha comunista favorita. Mas enfim, eu tenho grande admiração pela tradução dela, embora eu não vá lê-la neste vídeo, não é? Mas é a que eu tenho aqui, por causa do Padre Castellani, é a versão que me acompanha. Bem, eu vou falar da introdução às Flores do Mal, que é um poema que é um sumário para todo este livro. É o primeiro deles, não é? Que é Ao Leitor. Eu vou ler com vocês esse poema e... Perdão. Vou ler com vocês esse poema pouco a pouco e vou mostrar como ele é uma escada infernal. Se São João Clímaco tem a Santa Escada, o que Baudelaire nos mostra é uma escada infernal. A escada que desce, a escada que nos destrói, que nos leva à destruição, melhor dizendo, que é esse caminho satânico de destruição. É isso que o Baudelaire nos mostra com bastante clareza, e é isso que a poesia dele nos mostra, é o fim. São os últimos degraus desta escada. A gente não precisa chegar até lá para descobrir quais eles são. Eles já estão registrados para nós. E ao mesmo tempo, nos menores desvios, os últimos degraus já aparecem em germe. Aquele fim autodestrutivo já aparece na origem. Portanto, lendo uma poesia como a do Baudelaire, a gente pode perceber que não nos devemos descuidar aqui. O pecado é desamor em todas as suas formas. O pecado é um ato de autodestruição em todas as suas formas. E que uma vez tomado um degrau nesse descenso, nós podemos tomar o degrau seguinte. E precisamos ter consciência disso. Porque entre um choro de culpa e outro, como diz o Baudelaire, a gente pode não se dar conta de que está descendo, mas acha que está fazendo uma coisa diferente. Não, agora eu fiz isso aqui, eu chorei, me arrependi. Não estou falando aqui, veja, não estou falando de arrependimento verdadeiro, estou falando do remorso. Me arrependi, muitas vezes a gente confunde. Me arrependi e fiz outra coisa diferente. São coisas diferentes. Não, é uma escada para baixo. E é maravilhosa a síntese que o Baudelaire faz nesse poema Ao Leitor. O Baudelaire foi um poeta maldito e controverso, não é? Ele era um poeta demoníaco, um poeta católico. Até hoje, há dois grandes partidos em que se aliam. Católicos e não católicos podem estar nos dois partidos, nos dois lados dessa controvérsia.
Baudelaire foi um poeta católico, ou foi um poeta demoníaco, satânico, ele mesmo satanista, etc, etc. O fato é que ele fez versos profanos e desacralizados, algumas biografias diferentes dele, que trazem informações diferentes. O Stanislas Fumé, bem documentado, e eu não vou mentir que eu gosto, justamente pelo amor dele pelo Baudelaire, retrata o Baudelaire praticamente como um santo, alguém que foi santificando pelo sofrimento. O padre Cancelani, admirador do Baudelaire, também é mais comedido, mas mostra essa conversão já em meio ao sofrimento. A gente tem que lembrar que o Baudelaire também foi se desfazendo física e mentalmente. Foi se destruindo física e mentalmente pela sífilis. Alguns chegaram a dizer que ele pegou sífilis ao longo de uma vida dissoluta, mas a verdade é que ele herdou do pai, que já tinha falecido. Foi uma terrível herança paterna, essa sífilis. E aí a convivência dele com a amante, a Jeanne Duval, que alguns dizem também foi essa parte da vida dissoluta do Baudelaire, em parte de fato foi, mas o fato é que, como lembra o padre Castellani, foi ele quem cuidou dela, quando ela, que também tinha sífilis, já estava se destruindo, antes mesmo que isso acontecesse para ele. E o padre Castellani lembra da conversão no fim da vida, que algumas outras pessoas negam. Então, assim, eu não vou entrar em toda essa polêmica, em toda essa controvérsia, seria interessante, mas seria matéria para um vídeo só, não é? Vocês já vão ver que se eu fosse falar só da biografia do Baudelaire, só do que o padre Castellani tem a dizer sobre o Baudelaire, e a Nydia Lamarck também nessa mesma linha, enfim, isso aqui já seriam matérias para 2 vídeos longos, tá bom? Então eu vou passar por cima disso aqui. Uma das coisas interessantes que o padre Leonardo Castellani fala do Baudelaire, e se ele fala em psicologia humana, é que o Baudelaire blasfemava em Rob e Dumeo. Que o Baudelaire ele blasfemava, mas blasfemava como Jó. Era uma queixa profunda. Né? Era uma queixa da tristeza terrível, mas da tristeza terrível enquanto ainda antessala da conversão. No fim, eu vou ler um trecho aqui do Evagrio Póntico, no livro sobre os maus pensamentos, em que ele fala do caráter terrível da tristeza, mas ao mesmo tempo da sua ambiguidade. E eu vou falar desse pecado capital. Tá? Vocês já estão estranhando onde é que está a tristeza. Tá, eu vou entrar nisso. Mas eu vou explicar isso mais adiante, tá bom? As flores do mal, então, são essa topografia da alma do pecador. E o poema Ao Leitor é uma introdução e síntese a essa topografia. Ele mesmo já indica uma escada infernal, como eu vou ler aqui para vocês. A tradução que eu vou usar aqui, de que eu vou me valer, depois eu vou deixar na descrição para vocês o link, eu vou deixar o texto, enfim, o que ficar mais fácil para vocês acompanharem depois, conforme forem assistindo a este vídeo, é a do Ivan Junqueira, tá bom? A minha favorita, como eu lhes falei, é da Nydia Lamarck, não é? E as primeiras estrofes, as primeiras 2 estrofes começam pela tensão nervosa entre pecado e remorso. Não arrependimento, mas remorso. Vejamos aqui. A tolice, o pecado, o logro, a mesquinhez habitam nosso espírito e o corpo viciam. E adoráveis remorsos sempre nos saciam, como o mendigo exibe a sua sordidez. A gente pode dizer que é uma experiência aqui de uma espécie de fossa gostosa. Aqui o pecador está curtindo a fossa. Tá? Eu estou usando uma expressão tão banal. Vocês podem se estranhar, mas como assim curtir a fossa, cara? O que isso tem a ver? Essas lágrimas aqui não são as lágrimas do dom das lágrimas de São João Clímaco fala na Santa Escada. Essas não são as lágrimas que limpam. Essas são lágrimas sujas. Porque elas resultam de um mero enternecimento em relação a si mesmo. Como eu, coitadinho, pude fazer isso?
Como eu pude cometer esse pecado? Como eu pude chegar a essa vulgaridade? Começa primeiro pela vulgaridade, normalmente. Normalmente, pela vulgaridade. Como é que eu me rebaixei a isso? Logo eu, nossa, triste. Aí começa. Esses são os adoráveis remorsos que sempre nos saciam. Porque entre um pecado e outro a gente pode chorar. E a gente vai estar plenamente ocupado. Ora com ação, ora com choro. Isso preenche no começo. Fiéis ao pecado, a contrição nos amordaça. Vejam, os adoráveis remorsos nos saciam, mas a contrição, o arrependimento nos amordaça. A gente tem que calar a boca. A gente tem que segurar a boca. Segurar. Não pode sair por aí mordendo. Estamos amordaçados pela contrição. Cara, chega uma hora que não dá. Por isso que eu disse no início que é uma tensão nervosa. Como é que você vai aguentar essa tensão nervosa o tempo inteiro? Lembra dos personagens do Dostoiévski? Muitos deles parecem viver uma tensão nervosa o tempo todo. Há certos graus de neurose em que a pessoa parece viver numa tensão nervosa o tempo todo. Nos escrúpulos, uma pessoa pode chegar a viver uma tensão nervosa o tempo todo. Porque nos escrúpulos ela experimenta os adoráveis remorsos, mas parece que a contrição a amordaça. Ela está sempre ali perto, ameaçando. A contrição vira uma ameaça, não um ato de amor. Vejam que o amor não entra aqui, em nenhum momento. Fiéis ao pecado, a contrição nos amordaça. Impomos alto preço à infâmia confessada. E alegres retornamos à lodosa estrada. Na ilusão de que o pranto as nódoas nos desfaz. Aquele pranto dos remorsos adoráveis, de novo. Mas isso aqui não vai acontecer. Vejam como Baudelaire é muito preciso. Ah, que bosta que eu sou. Ah, estou me sentindo muito mal. Nossa, eu queria fazer esse negócio, mas eu sei que é errado. Porra. Nossa, que triste. Aí fica nutrindo aquela imaginação. Vai de uma coisa a outra, sem passar por arrependimento, sem passar por contrição, sem pensar no amor a Deus. E vai direto. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que a tensão explode. Você vai estar mais frágil, vai acontecer uma desgraça na sua vida. Você não vai conseguir levar o peso do dia a dia. E aí vai retornar alegre a lodosa estrada. O problema é que com o tempo isso acarreta um embotamento da consciência, que o Baudelaire também observa nas estrofes que eu vou ler em seguida, nas duas estrofes que eu vou ler em seguida. Na almofada do mal é Satã Trimegisto, quem docemente nosso espírito consola. E o metal puro da vontade então se evola, por obra deste sábio que age sem serviço. A vontade vai enfraquecendo, porque a doçura de Satã Trimegisto, ela pode passar por vários estágios. Uma desilusão. Você acredita que no fim das contas aquilo não é pecado, então você acha uma ideologia, qualquer que seja, que vai acobertar os seus vícios, que vai dizer que aquilo não é pecado, que esse negócio que não é pecado, que esse negócio de pecado no final das contas não existe. Se você não quiser, por exemplo, deixar a fé, você vai achar alguma vertente, alguma heresia, que vai dizer que aquilo, não é tão grave assim. Não, isso é só conduta. Amor a Deus. Cara, Deus conhece o seu coração. É a voz do diabo que está falando. E assim a tua vontade vai se dispersando. Veja, isso tudo acontece durante essa tensão nervosa. Esses estados de que o Baudelaire está falando em Ao Leitor, eles se sobrepõem até o último. Tem um momento em que eles desaparecem. E é o último. Eles dão lugar a um que é maior. Mas eu quero que vocês percebam essa tensão constante. O que ela vai preparando na alma?
Você pode abandonar a fé, adotar uma ideologia qualquer, tentar aplacar esse seu ressentimento, tentar fazer muito mais daquilo que você fazia escondido. Né? Se era isso que eu queria no fim das contas, agora eu vou fazer. E por que eu não estou me sentindo bem ainda? Porque, porra, existe esse tabu que está há séculos na sociedade, então eu tenho que fazer mais e mais e mais. Porra, o jeito cai nessa. Que, olha, além de intelectualmente pobre, essa ideia de que existe um tabu há séculos na sociedade, existe uma série de tabus falando sobre essas coisas, e a culpa, a confissão, são tabus e não sei o que, tá? Esse negócio de pecado e tal. O sujeito vai, não, vou fazer mais. Né? Eu vou encontrar com pessoas que também desprezam essas ideias. Mas não para, a tristeza está lá. A tensão nervosa continua. Continua sendo ruim. É preciso aumentar. Aumentar a dose de fuga que aquela experiência originária e as outras podem trazer. É o diabo que nos move até nos manuseia. Veja, porque eu estou me deixando levar. No fundo, eu quero deixar de assumir a responsabilidade. Eu quero ser levado, eu quero parar de sentir coisas ruins. E tampouco quero ser responsável. A contrição nos lembra da responsabilidade que temos. Responsabilidade que é um ato de amor. Aqui nós a deixamos. Nós deixamos a responsabilidade de lado. E nós não queremos assumir o peso por ter deixado a responsabilidade de lado. E é nesse sentido que é o diabo que nos move até nos manuseia. Em tudo que repugna, uma joia encontramos. Olha isso aqui, como a consciência é embotada, a visão é pervertida. Dia após dia para o inferno caminhamos, sem medo algum, dentro da treva que nauseia. Aqui começa a aparecer um desgosto. Ainda na tensão nervosa começa a aparecer um desgosto. Porque aquela consciência inicial, aquelas lágrimas sujas que ao princípio eram doces, vão ficando mais sujas, viscosas, incômodas. E elas vão começando a nausear. Porque em tudo que repugna uma joia encontramos. E vamos atrás dessa joia, na verdade só tem a porcaria, só tem o lodo. E sem medo algum, porque no fim das contas eu estou forçando para que aquilo aconteça. Eu estou descendo. Percebam aqui esse descenso que o Baudelaire descreve. Nas estrofes seguintes, começa a aparecer uma aridez, ou seja, as condutas param de satisfazer. Assim como um voraz devasso beija e suga o seio murcho que lhe oferta uma vadia, furtamos ao acaso uma carícia esguia, para espremê-la qual laranja que se enruga. O sujeito aqui está sedento por aquelas sensações iniciais, mas elas não voltam, elas não aparecem de novo. Né? Então ele é um devasso voraz. Ele espreme. Né? Ele tenta de novo. Um viciado, sendo um viciado, espremê-la qual laranja que se enruga. Ele está diante da secura que aquela sua vida o levou. Vejam que o embrutecimento, o entorpecimento é seguido por uma secura. Não dá para anular a consciência, apagá-la como se ela não existisse. Portanto, o estágio que se segue ao embrutecimento ao da aridez, aqui nessa descrição do Baudelaire, espesso a fervilhar, qual 1 milhão de eumintos, em nosso crânio um polvo de demônios cresce. E ao respirarmos, aos pulmões a morte desce, que o invisível com lamentos indistintos. Aqui nós temos uma vida formada. Aqui são anos e anos, né, dessa antivocação.
desse caminho da autodestruição. Portanto, os pensamentos, e lembrem, em tudo isso aqui há aquela tensão nervosa de que eu falei. Os pensamentos torturantes, eles só aumentam. Muitas dessas condutas, até mesmo a devassidão voraz, que ela pode ser tomada no sentido de luxúria, mas ela pode ser levada para todos os outros pecados capitais também, essa devassidão voraz. Ela acompanha a tensão nervosa. Portanto, a devassidão voraz é uma tentativa de escapar, de anular a tensão nervosa, de resolver a tensão nervosa. Sem sucesso. Então, a cabeça é povoada por um povo de demônios, né? Por uma legião na tradição, na versão da Nydia Lamarck. Uma legião de demônios. E essa legião de demônios podem ser, acho que são, os maus pensamentos, de que falou Evagrio Ponte, de que falou São João Cassiano, de que falou São João Clima, de que foram tão importantes para os padres do deserto. Logismo, os maus pensamentos. Uma legião de demônios povoa a minha cabeça. Os pensamentos são dominados pelo pecado. O autodesprezo aqui é uma tortura constante. Não há gozo, só ressentimento. A impossibilidade de resolver a tensão leva ao ressentimento, à raiva. Quanto mais a gente é viciado em alguma coisa, já tem o pessoal falando muito sobre o vício em telas, não é? Os prazeres na comida, por exemplo. Quando a gente é extremamente viciado em algum tipo de prazer, que é uma espécie de compensação, no momento que a gente fica afastado daquilo, a gente se irrita, fica com raiva. Bem, se o seu modo de vida é esse, de embotamento da consciência, se você vai descendo, se encontra a aridez, se existe essa tensão nervosa nunca resolvida, vocês imaginem o ressentimento que vai surgir aqui. E o autodesprezo. É bom lembrar sempre. Isso aqui está no início. O pecado é autodesprezo. E agora ele desce. Ele vai chegar ao fim da escada. Em meio às hienas, às serpentes, aos chacais, aos símios, escorpiões, abutres e panteras, aos monstros ululantes e às viscosas feras, no lodaçal de nossos vícios imortais, um a mais feio, mais iníquo, mais imundo, sem grandes gestos ou sequer lançar um grito, da terra por prazer faria um só detrito, e num bocejo imenso engoliria o mundo. A carne aqui já foi completamente contaminada, o espírito e a consciência estão embotados, nessa aridez terrível, cheia de ressentimento e raiva. Nesse estágio, nesse degrau, que é o penúltimo, a contaminação do espírito fica ainda mais clara. Já não há distração aqui. Os vícios da carne já não distraem. Porque a tentativa de satisfazer nos anteriores era uma mera distração. Aqui essa distração já não tem mais. Ela já não chega. Acabou. E agora nós vamos para a última estrofe e para o último degrau dessa escada infernal e demoníaca descrita por Charles Baudelaire. Que esse vício que é o mais feio, o mais iníquo e mais imundo. Qual é? É o tédio. O olhar esquivo à mínima emoção. Compatíbulo e sonha ao cachimbo agarrado. Tu conheces, leitor, o monstro delicado. Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Onde é que a palavra hipócrita, esse adjetivo negativo, é empregado na Sagrada Escritura? Nosso Senhor chama assim os fariseus. Não à toa.
Então, Gilmar, você está dizendo que os fariseus chegaram nesse degrau aqui, nesse tédio de que o Baudelaire fala? Sim, é isso que eu estou dizendo. Baseando-me outra vez no Padre Castellani. Mas, se vocês leram os Irmãos Karamazov, e nos Irmãos Karamazov, naquele contexto, vocês leram a fábula do Grande Inquisidor, vocês conheceram a figura do Ivan, que é importante conhecer tanto a fábula que ele conta, o Grande Inquisidor, que ele conta para Alyosha, quanto o próprio Ivan. Vocês vão ver esse tédio aqui de que o Baudelaire está falando. Vocês vão ver isso nas Sagradas Escrituras. Este aqui é o último degrau. Já não há distração da carne. Já não há tentativa de falso gozo. Aqui é a destruição pela destruição, começando pela própria. O pecador, entediado, não se sente atraído pelos prazeres, mas quer destruir tudo. Destruir tudo e a si mesmo. Ele condena, num desespero calado, mudo, a si, a criação e a Deus. Porque ele tentou se satisfazer esse tempo todo e não conseguiu. Ele tentou se realizar esse tempo todo e não conseguiu. E aqui vocês podem colocar qualquer coisa. Até coisas boas que são pervertidas, transformadas em ídolos, em vícios. Trabalho. O sexo. Perfeitamente bom. Na sua ordem natural, que é do matrimônio. Essa ordem natural é a ordem querida por Deus. Portanto, é por isso que eu chamo de ordem natural do matrimônio. Mas vocês podem colocar o sujeito que passou a vida tentando fazer uma revolução social. O sujeito que passou a vida tentando corrigir a sociedade. Passou a vida tentando corrigir a sua família. Que passou a vida tentando corrigir o meio em que ele vivia. Frustrado, cansado, irritado. Esse que o Baudelaire descreve, o tédio, a gente pode chamar também de o pecado capital da tristeza. Tá, mas a tristeza não está entre os 7 pecados capitais. De fato, não está. No Oriente, eles ainda reconhecem, não é, esses 8 pecados capitais, lembrando desse texto de São João Cassiano sobre os 8 vícios. Tá? Aqui, para nós, tristeza aparece junto com a assídia. E, de fato, elas têm muitos elementos comuns. Mas aqui eu quero separar a tristeza e falar dela. Portanto, o Baudelaire, o que ele chama de tédio, o spleen moderno, essa coisa típica da modernidade, como isso me impressiona quando os críticos falam, né, quando aparece essa novidade, o spleen, o tédio, aí o Baudelaire vem e traz isso, esse novo modo de ver, um reflexo da sociedade industrial, e o caramba, uma nova classe, o desenraizamento das pessoas saindo do campo, passadas algumas gerações nas cidades, etc, etc. Assim, como se fosse um negócio novo ali. Cara, isso que o Baudelaire está falando não é novo. O nome é. O Baudelaire sabia disso? Não sei. Acho que sabia. A questão é que não importa. Por quê? Porque essa descrição que ele dá, essa escada infernal, ela já é boa e válida por si mesma para nós. E o nosso papel, enquanto leitores, é justamente trazer essas outras referências, como eu vou fazer aqui para vocês, como eu já estou fazendo desde o início. A contraposição com São João Clímaco, por exemplo. Agora eu vou falar aqui de São João Cassiano, vou falar do Evagrio Póntico. São João Cassiano fala que esse pecado da tristeza, esse outro vício da tristeza, ele transforma o sujeito numa espécie de madeira podre. Lembra do sepulcro caiado também? Nosso Senhor chama nos fariseus. Lembra como eles são podres por fora, apodrecidos por dentro, mas por fora eles conservam uma imagem ainda. Lembram disso? São João Cassiano emprega a imagem da madeira, que ela é corroída por vermes por dentro, por fora ela continua com essa imagem, mas ela vai sendo corroída aos poucos até ficar oca. E ele fala, essa madeira não pode ser usada, ela tem que ser atirada ao fogo, ela não
presta. Né? O que vocês acham que aconteceu aqui, nesse processo que o Baudelaire descreveu? Uma lenta corrosão interna. Uma lenta corrosão interna. Por fora, ainda a mesma aparência. Por dentro, tudo apodrecido. Outro ponto importante que São João Cassiano fala é que essa tristeza aqui, e essa tristeza que podemos chamar de tédio, ela não chega, e olha como o Baudelaire é preciso, ela não chega por uma única falha, por uma única queda. Mas ela é composta por uma sucessão de pequenas quedas durante um longo percurso de descuidos. O sujeito ele pode abraçar isso, como aqui nessa escada infernal que o Baudelaire descreve ao leitor, ou ele pode ser descuidado e indiferente para chegar nisso aqui, nessa tristeza. E vejam que o Evagrio Pontico fala da tristeza. Aqui eu estou citando sobre os maus pensamentos. Tá bom? Esse livrinho sobre os maus pensamentos foi publicado pela editora Eclésia. E eu vou fazer só a citação inicial, quando ele fala do demônio da tristeza. Ele diz assim, vejam como coincide também. Todos os demônios ensinam a alma a gostar do prazer. Apenas o demônio da tristeza não quer fazê-lo. E ele chega até a destruir os pensamentos dos outros que estão ali, destroçando e secando todo o prazer da alma por meio da tristeza. Vejam de novo a imagem da corrosão interna. Se é verdade que o espírito triste seca os ossos, e ele se combate moderadamente, ele torna a anacoreta experiente, pois o convence a não se aproximar dos bens deste mundo, evitar todo o prazer. Mas se ele se implanta daí para frente, ele engendra pensamentos que aconselham a alma a evadir-se ou que a obrigam a fugir para longe. De novo, essa corrosão interior de que o Evagrio Pontico está falando aqui, que é começada pela tristeza, a imagem exterior não é afetada e tem esse caráter ambíguo da tristeza. Que ela pode ser aproveitada como uma fonte de conversão em qualquer uma dessas etapas que o Baudelaire descreveu, nessa escada. E aqui a gente está pensando na infinita misericórdia de Deus. É possível ainda a conversão. Só que ela vai ficando mais e mais e mais e mais e mais difícil. Nesse tédio existe aqui, pela disposição à condenação de si mesmo, de Deus, de toda a criação, existe uma proximidade do pecado contra o Espírito. Uma proximidade que é muito grande. Muito, muito grande. Portanto, o Baudelaire, nessa tristeza, ele vai para além do que o próprio Evagrio falou aqui. É só a tristeza mesmo que fica. E se vocês quiserem um exemplo literário, romanesco, de um personagem que passa por isso, que segue esse caminho, essa escada infernal de que o Baudelaire falou, chegando até o tédio que ele menciona, até esse vício capital da tristeza, esse personagem é o Nikolai Stavrogin, no romance Os Demônios de Dostoiévski. Como diz o padre Castellani, ainda na Psicologia Humana, o verdadeiro demônio ali é o Stavrogin. Vocês notam que o Stavrogin ele não é o líder revolucionário. Quem articula tudo é o Verhovensky. Mas ao longo do romance, o Verhovensky fica correndo atrás dele que nem um cachorro, porque o Verhovensky, quer que o Stavrogin seja o líder. Por quê? Porque o Stavrogin tem essa tristeza, essa indiferença por tudo, essa vontade de destruir a tudo, que faz falta ao próprio Verhovensky. O Verhovensky ainda é um revolucionário ativo demais. E ele precisa desse tédio destrutivo, desse nada que o Stavrogin tem, que é próprio do diabo. É por isso que o padre Castellani, a meu ver, com razão, diz que o verdadeiro demônio nos demônios é Stavrogin.
Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura interpretada do poema Ao Leitor de Charles Baudelaire. Peço que curtam o vídeo, que compartilhem, que se inscrevam aqui no meu canal, isso vai ajudar muito o meu trabalho. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.